Bom dia. Hoje eu quero fazer um áudio para fazer algumas perguntas para os evangélicos e também para os protestantes. Perguntas amigáveis, obviamente. Quando você conversa com esses grupos, né, evangélicos ou protestantes, e eles defendem veementemente a doutrina da Trindade, onde coloca Jesus, o Pai e o Espírito Santo como sendo três pessoas distintas, mas todas elas, né, todas as três sendo o mesmo Deus. Então, nessa doutrina da Trindade, ninguém é maior do que um, não é maior que o outro. Os três sabem as mesmas coisas, os três têm o mesmo poder e nenhum deles teve princípio. Então, isso é o que diz a doutrina da Trindade. Mas a Bíblia, obviamente, ela põe uma pressão muito forte sobre a Trindade, porque a Trindade não se sustenta diante dos argumentos bíblicos, né? Então, o que aconteceu? Formulou-se uma doutrina de que Jesus, quando estava aqui na Terra, ele tinha duas naturezas. Então, quando ele fala lá em João 14, 28, que o Pai era maior do que ele, então era a natureza humana dele que estava falando aquilo. Porque a natureza divina não. O Jesus da natureza divina é igual ao Pai. Olha só a confusão. Quando ele fala lá em Mateus 24, 36, que a respeito daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o próprio Filho, né, que é Jesus, mas somente o Pai. Então ali também ele estava falando da natureza humana, porque a natureza divina sabe tudo. Então temos aqui um Jesus com duas consciências, né? Uma que sabe tudo e já a outra que está no mesmo corpo que já não sabe de muita coisa. A natureza divina que coloca ele como sendo igual a Deus e a natureza humana no mesmo corpo que já fala que o Pai é maior do que ele. Então olha que confusão. Então a Trindade, ela é cheia de malabarismos bíblicos, né? Cheio de contorcionismos bíblicos e é cheia também de tentar colocar tempero em comida estragada. Esse é o detalhe. Pode ver que quando você pega um trinitarista, o que eles colocam ali de temperos para tentar provar o improvável é uma coisa impressionante. Eu falo isso com todo respeito, viu? Você que vai ouvir o áudio aí, não fique bravo comigo, não. Mas é uma verdade. Se você se escrutinar, você vai ver que isso é uma verdade. Então vamos analisar aqui algo que eu gostaria que os protestantes e os evangélicos respondessem para si próprio. Em 431, fizeram um concílio em Éfeso, e como ali já havia adoração da deusa mãe, então os bispos do Oriente, bispos da Igreja Católica, colocaram Maria como sendo mãe de Deus, porque lá em Nicéia 325 tinham colocado Jesus como sendo o verdadeiro Deus. Então, se Jesus é o verdadeiro Deus e Maria foi mãe dele, então Maria é mãe de Deus. E os católicos defendem isso com veemência. Já no ano 451, 20 anos depois, os mesmos bispos do Oriente, também da Igreja Católica, promulgaram ali a união hipostática. O que é isso? Que Jesus teria essas duas naturezas que cria tanta confusão aí na cabeça das pessoas, né? Aqui ele está como Deus, aqui está como homem. Aqui como Deus, aqui está como homem, né? Eu não vou brincar aqui com isso, porque na internet a gente vê algumas brincadeiras com respeito a isso, né? Mas eu não quero fazer isso. Bem, então aqui fica assim algo meio difícil para o evangélico e para o protestante, porque os mesmos que promulgaram que Maria é mãe de Deus são os mesmos que promulgaram essas duas naturezas em Jesus, humana e divina, que cria uma confusão terrível, né? Agora eu pergunto, agora sim vem a pergunta para os evangélicos e para os protestantes. Se você segue a Igreja Católica, né, nessa questão das duas naturezas, a divina e a humana no mesmo corpo, um Jesus com duas consciências, lembre-se que esses mesmos que promulgaram isso foram os mesmos que promulgaram que Maria é mãe de Deus. Por que vocês não aceitam então que Maria é mãe de Deus como os católicos aceitam? Eles estão sendo mais coerentes que vocês. Perceberam? Eles, pelo menos,
eles aceitam o concílio de Éfeso, com Maria sendo mãe de Deus, e aceitam também o de Calcedônia, as duas naturezas. Por quê? Porque a Igreja Católica, que tirou, né, a trindade do paganismo e colocou na cristandade, ela defende isso. Então ela está sendo mais coerente do que vocês que defendem uma coisa criada pela Igreja Católica, mas criticam a própria Igreja Católica por defender que Maria é mãe de Deus. Como é que você responde isso, evangélico? Como é que você defende isso, protestante? Eu estou fazendo essa pergunta para fazer você raciocinar, viu? Fazer você raciocinar. Porque quando vocês dizem que quem não aceita a Trindade não está aceitando Jesus, é exatamente o contrário, hein? É exatamente o contrário. Quem aceita a Trindade não aceita nem o Jesus da Bíblia e muito menos o Deus da Bíblia, que abomina essas coisas vindas do paganismo. E só para encerrar, eu gostaria de ler um versículo aqui na Bíblia, ou melhor, acho que dois versículos. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, o versículo é o 6. 1 Coríntios 8, 6. Vamos analisar aqui, ver o que o Deus da Bíblia, né? Que era o Deus que Paulo defendia. Quando citou o Deus da Bíblia, eu estou citando aqui aquilo que Paulo falou do Deus da Bíblia, né? Olha o que Paulo fala aqui dos cristãos. Diz assim, olha, 1 Coríntios 8, 6. Para nós há realmente um só Deus. Bom, então quem defende que só existe um Deus, e esse Deus é o Pai de Jesus, aquele que Jesus falou em João 17,3, que é o único Deus verdadeiro, então esse é o Deus dos cristãos. Para nós há realmente um só Deus, o Pai. Agora, continuando, diz assim, olha, de quem procedem todas as coisas e nós existimos para ele. Agora veja o que fala de Jesus aqui. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas e nós existimos por meio dele. Então, um só Deus, o Pai. Isso aí não tem o que discutir. E um só Senhor. Tem muitos senhores, mas o único Senhor pelo qual nos achegamos a Deus, fazemos nossas orações por meio dele, esse é o Jesus da Bíblia, viu? Não o Jesus da Trindade. Porque o Jesus da Trindade, que vocês criaram, é um Jesus que ora ele fala que ele não é igual ao Pai, mas ora ele fala que ele é o próprio Pai, que ele é igualzinho ao Pai. Então pense nisso. E aí? Vão aceitar Maria também como mãe de Deus ou vão continuar criticando os católicos? Eles estão sendo mais coerentes do que vocês, hein? Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.